Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar mais uma live e hoje o tema é as diferenças e semelhanças, né, entre o loteamento urbano e o loteamento rural. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema para vocês saberem as diferenças, as semelhanças e não se atrapalharem com as duas coisas, tá? Eu recebo aqui algumas perguntas e às vezes eu percebo que tem um pouco de confusão com esse tema, então ao invés de falar só de um ou só do outro, como eu já fiz algumas vezes, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, falando, né, dessas semelhanças e das diferenças, para ajudar, né, a clarificar um pouco sobre esse tema. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha, sou arquiteta e ajudo arquitetos e engenheiros que queiram trabalhar nessa área de projeto de loteamento, aprender a desenvolver um projeto do começo até o fim, mas ainda não tem nenhuma experiência nesse assunto. Então, se você quer aprender, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai conversar sobre as diferenças e semelhanças entre o loteamento urbano e rural. E para quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, tem vídeo novo 3 vezes por semana, então vocês vão ser notificados. E me sigam também no Instagram, que eu coloco o tema das lives, tem caixinha de pergunta, post, também tem muito conteúdo no Instagram. Então, vamos começar aí essa questão de loteamento, parcelamento de solo, na verdade, urbano e parcelamento de solo rural, para vocês entenderem como que funciona as duas coisas, tá? É importante vocês terem exata noção do que é o parcelamento de solo urbano e o que é o parcelamento de solo rural, porque vocês não podem fazer confusão disso na hora que vocês estiverem conversando com um cliente, né, estiverem captando uma área, enfim. São regras diferentes, são parâmetros diferentes, então precisa ficar muito claro como que funciona cada uma dessas coisas, combinado? Então, prestem bastante atenção. Quem tiver dúvida, depois pode perguntar. Começando pelo parcelamento do solo urbano, que acho que, quem me segue aqui no canal já viu muita informação sobre parcelamento do solo urbano, porque é o que eu mais falo. E eu falo mais de parcelamento do solo urbano porque a maioria do parcelamento do solo se concentra nas áreas urbanas, né? Então, é algo que tem a maior demanda, é o que tem, né, maior projeto, assim. Eu faço, hoje aqui no escritório, eu tenho um projeto de parcelamento de solo rural e todos os outros são urbanos. Então, a grande demanda é de parcelamento de solo urbano, certo? Então, é por isso que é o que eu mais falo. Mas vamos fazer aqui essas diferenças. Então, começando pelo parcelamento de solo urbano. O que rege o parcelamento do solo urbano é a Lei 6766 de 1979. Ela é uma lei federal. É super fácil de achar. Essa lei ela já passou por diversas revisões, mas ela mantém o mesmo número, né? Continua sendo 6766, e todas as atualizações já estão ali nessa lei. Quando você acha na internet, é um texto compilado. E ela fala sobre o parcelamento do solo urbano. Ela deixa bem claro no início, o primeiro artigo fala: essa lei rege o parcelamento do solo urbano. Tá? E todas as definições que estão ali são referentes ao parcelamento do solo urbano. Ou seja, é o que as prefeituras, né, na sua lei de zoneamento, no seu plano diretor, definirem como zona urbana da cidade. Todo município, voltando um pouco, a lei federal, ela dá diversos parâmetros, né? Ela fala ali várias coisas, ela dá alguns parâmetros que são regras gerais que todos os municípios devem seguir, né? Inclusive, a lei federal ela é o parâmetro mínimo, né? Nenhum município pode ter alguma coisa que seja menor ou menos restritiva do que está na lei federal. Você pode ser mais, mas você não pode ser menos. E então, na lei federal, ela dá esses parâmetros gerais. E uma das coisas que está definido ali é que regras específicas do zoneamento vão ser definidas por cada município. Então, é uma atribuição do município definir o zoneamento do solo do município. E aí, cada município, dentro da sua atribuição, vai fazer o quê? Vai fazer uma legislação, uma lei de zoneamento, um plano diretor, ele vai fazer ali a sua legislação, fazer aquela análise, e ele tem que ter o quê? O mapa
que é o macrozoneamento, que é o que vai definir o que é zona urbana e o que é zona rural da cidade. Tá? Mesmo São Paulo, que é uma cidade super grande, tem zona rural na cidade, tá? Super engraçado isso, mas tem. Então, assim, todos os municípios, eles têm que ter esse mapa, tá? De macrozoneamento, indicando o que é zona rural e o que é zona urbana. Então, daí você já tem a separação, né? Se você for desenvolver um projeto, a primeira coisa que você vai olhar é o mapa de zoneamento para saber é zona urbana ou é zona rural do município. E faz essa separação, ok? Se for zona urbana, Lei 6766. Se for zona rural, daqui a pouco a gente conversa. Então, tem essa separação. O que acontece? Eventualmente, né, a zona urbana, depois dessa definição inicial entre o que é zona urbana e o que é zona rural, a zona urbana, os municípios, eles fazem o zoneamento, né? Esse eu chamo não. Os próprios municípios também chamam de macrozoneamento, porque ele separa entre urbano e rural. Ele faz uma separação macro, geral, né? E aí, dentro da zona urbana, tem um zoneamento, porque esse macrozoneamento ele vai ser fatiado, ele vai ser explicado em detalhes, né? Então, vão ter outras zonas menores, né, espalhadas ali pelo município, com diferentes características. Eventualmente, dentro dessa área de zona urbana, você tem um zoneamento que é uma zona de expansão urbana, ou zona de contenção urbana. E essas zonas que elas estão no limite, né, geralmente elas estão mais no limite da zona urbana, no limite, né, entre a zona urbana e a rural, elas estão nesse limite, elas têm uma densidade mais baixa, elas têm lotes com tamanhos maiores, e muitas pessoas falam, que lei que vale para fazer chaqueamento, sítio de recreio, coisas assim. E nesse tipo de situação, tá, que o pessoal fala de chaqueamento, sítios de recreio, assim, fica muito essa confusão de parece que um sítio de recreio, um chaqueamento, se ele está nessa área que é urbana, ele vai seguir a legislação da zona urbana, tá? Porque ele não é rural, né? Para ele ser rural, ele tem que estar dentro do zoneamento rural. Então, nessa situação, ele vai seguir, mesmo que sejam lotes maiores, mesmo que sejam lotes de 5.000 metros quadrados, ele não é um loteamento rural, ele é um loteamento urbano que vai seguir a Lei 6766 com todas as suas restrições e com os seus parâmetros, ok? E o que acontece com a zona rural? Na zona rural não tem uma legislação específica, clara e bem definida como a 6766. Então, para o parcelamento do solo rural, na verdade, existe uma lei super antiga, que é de 1937, é um decreto-lei que, na verdade, foi feito. Esse decreto, ele falava sobre loteamento, ele não usa esse termo, mas ele fala sobre loteamentos, e serve tanto para a zona urbana quanto rural, porque acho que foi a primeira lei que foi feita, e ele define, na verdade, mais questões como compromisso de compra e venda, formas de pagamento, sei lá, financiamento, que é uma coisa que surge ali, contratos, do que parâmetros de projeto, né, ou regras de parcelamento. Só tem ali uma observação que fala que tem que apresentar um plano do loteamento, ele fala assim, tem que apresentar um plano do loteamento, contendo área, tamanho de lote e as vias de circulação. Mas é uma coisa assim, super básica, que não fala nada do que a gente precisa saber, né, porque toda vez que a gente pensa em fazer um parcelamento do solo, já vem à mente a questão do solo urbano, umas regras do urbano. E no parcelamento do solo rural não existe isso, né? Existem ainda outras leis falando sobre a legislação, sobre a questão do solo rural, né? Definindo questões como área, o imposto territorial, tem o cadastro, né, rural, enfim, tem outras questões, mas nada fala sobre a questão do loteamento, tá? Então, o loteamento rural, ele tem um pouco esse limbo, tem muitas leis, mas nenhuma que legisle, né, sobre isso de uma forma tão clara
como a Lei 6766 faz para a área urbana, tá? Eu vou responder as perguntas no final, tá? Só para eu não me atrapalhar aqui, pode ser? Mas depois eu volto aí no começo das perguntas. Bom, então tem essa separação, tá bom? Entre o que é urbano e o que é rural. E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas me perguntam, e mesmo quando a gente começou a desenvolver esse projeto de parcelamento rural, como fazer, né, o rural, porque o que acontece, quem vai definir se tem, se tem doação de área pública, se não tem, como é que faz? Então, o rural, ele não vai nem na prefeitura, porque se você for até a prefeitura e perguntar, eu quero fazer um parcelamento de solo rural, como é que, quais são as regras, o que acontece, a prefeitura vai falar, eu não faço parcelamento de solo rural, não é minha competência analisar, você vai lá registrar isso direto no cartório. E não passa pela aprovação na prefeitura, ok? Você vai direto registrar isso no cartório. Então, não tem as regras que tem no parcelamento de solo urbano, como, né, a doação de áreas públicas, as prefeituras, elas definem a largura mínima do sistema viário, definem os parâmetros mínimos dos lotes, né, de acordo com o zoneamento, diretrizes viárias, enfim. Tem uma série de ordenação, né, do solo urbano, que no solo rural não tem essa ordenação, porque ele ficou meio no limbo, né? A prefeitura não legisla sobre isso, não é competência do Estado, e no fim isso acaba meio que sendo resolvido ali no cartório, sem um projeto, sem uma coisa muito clara, muito bem desenhada ou organizada, tá? Enfim, em termos de estruturas de aprovação sobre isso. Então, o que acontece? Quando você vai desenvolver um projeto, né, que é ele de parcelamento do solo rural, você vai ficar nessa questão assim de como fazer, né? Não existe ali uma regra clara e específica. Você vai indo descobrindo o caminho e de acordo com o que o cartório que você for registrar aquele loteamento ou desmembramento for solicitando para você, né? Algumas coisas você vai ter que fazer de qualquer forma. Então, você vai ter que ter um levantamento topográfico, ele tem que estar georreferenciado, porque hoje é uma obrigatoriedade isso, né? Tem uma lei que pede georreferenciamento, né, dos imóveis rurais. Ele tem que ter a reserva legal, averbada, que isso também é uma exigência, né? Todos os imóveis rurais. Mas, assim, cada uma dessas coisas é uma lei diferente, tá? Não tem uma lei que compila todas as informações e organiza isso. Então, tem uma lei que vai pedir o georreferenciamento de todos os imóveis rurais. Por quê? Porque o Estado, né, como o governo federal, precisa ter noção do que acontece nessas áreas rurais, porque não se tem um cadastro sobre isso, né? Então, hoje não, já faz algum tempo que todos os projetos que são feitos, mesmo se você, mesmo que não seja um projeto, mesmo se você fizer uma retificação de matrícula ou passar por espólio, né, tiver herança, tiver que fazer alguma alteração na matrícula que vá para o cartório, será pedido o georreferenciamento do imóvel rural, para ter essa noção do território. E toda vez que você faz isso, você também tem que deixar registrado a reserva legal daquela área. Então, todo imóvel rural tem que ter uma área de reserva legal, que seria uma área permeável dentro do imóvel rural. O imóvel rural, o objetivo dele é que ele seja uma atividade produtiva, tal, então ele vai ter permeabilidade. Mas essa reserva de vegetação é uma reserva de vegetação mesmo, é uma área permeável que se forma uma vegetação, né? Preservação da mata, né? Da mata nativa da região. Não é assim uma questão de permeabilidade do solo, tá? É uma questão de preservação da vegetação mesmo. E na maior parte do país é 20%, tem algumas exceções de 50% e 80%, mas na maior parte do país é 20%, isso é fácil de achar no Código Florestal, tá? Uma informação fácil de achar. E essa reserva legal também vai ser averbada dentro dessa área rural, então isso é um parâmetro do rural. E quando essa área rural ela se transforma em área urbana, essa área de reserva legal ela se transforma em área verde, porque você não pode perder, né, essa área já estava registrada, e aí se ela virou área urbana, ela não pode ser desfeita, né? Ela não vai ser suprimida só porque virou área urbana, então ela vira área verde urbana.
O que é importante a gente entender nessas diferenças? Por exemplo, a gente pode ter dentro do município, né, dentro da zona urbana do município, você pode ter imóveis que têm uso rural. Por quê? Porque ele, sei lá, ele ainda tem ali uma atividade rural, uma atividade produtiva, ele não foi convertido para imóvel urbano. Ele pode ter, ele vai pagar ITR e ele é um imóvel que tem uso rural, mesmo que ele esteja dentro do perímetro urbano. Mas o fato dele estar no perímetro urbano significa que, se aquele imóvel, em algum momento, quiser fazer um desmembramento ou um loteamento, o que vai ser regido ali vai ser a lei do parcelamento do solo urbano. Por quê? Porque ele está dentro da zona urbana do município, certo? A mesma coisa vai acontecer, na verdade, se você tiver numa área ali, não exatamente igual, mas se você estiver numa área rural, você pode fazer um parcelamento de solo, né, um desmembramento ou um pequeno loteamento, que é uma coisa que tem uma característica urbana, mas aí você vai fazer no rural, seguindo as regras do rural. Ainda que as regras sejam diferentes, mas você pode fazer no entendimento que a gente tem, né, do que é um loteamento, né, que você vai abrir ruas e subdividir em lotes menores. Seguindo a restrição do tamanho mínimo do loteamento rural, que é o parâmetro mínimo da fração ideal do Estado, né? Que também é uma outra lei. Eu nem vou falar o número das leis rurais, porque são tantas leis, né? E não é difícil de achar na internet, mas é que são muitas leis diferentes. E achar o lote mínimo, a fração ideal mínima rural, ela depende do valor definido por cada estado, tá? Então, cada estado tem o seu valor, a sua fração, mas, em geral, é 20 mil metros quadrados, tá? Então, você consegue, nessa área rural, ter ali, fazer alguma subdivisão de lotes que se assemelhe ao que é o loteamento urbano. Mas, como não existe uma legislação específica organizando tudo isso, não tem os parâmetros, as regras, né, do urbano. Então, não vai ter ali uma definição de doação de áreas públicas, não tem a largura mínima do sistema viário, não tem ali uma série de questões, né? O que você vai ter vai ser a via de circulação e o lote. E dentro do lote precisa deixar essa reserva legal. Então, se você tiver na área uma área de mata, uma área de preservação permanente, enfim, tudo isso ele pode estar, já ser a sua doação de reserva legal, né, dentro do lote. Importante destacar que no lote rural, a reserva legal ela é o 20% de cada lote, tá? De cada lote. Todos os lotes precisam ter essa definição do que é reserva legal. Qual é a diferença entre loteamento, desmembramento e desdobro? Isso vale para os dois, vale para o urbano e para o rural. Loteamento é sempre que você tem a abertura de novas vias. Então, você tem uma área, uma gleba-mãe, como a gente chama, você tem uma área e você vai abrir novos lotes. Eu tenho essa área aqui grande e eu preciso abrir novos lotes. Como é que eu vou abrir novos lotes? Eu preciso colocar uma rua para poder subdividir esses lotes. Então, se você tem a abertura de uma rua, isso é um loteamento, tá? Isso já entra, ele é definido como um loteamento. E o desmembramento é quando você não tem a abertura de rua. Então, você tem uma área que você vai conseguir subdividir os lotes sem precisar abrir uma nova rua. Agora, um princípio importante, todo lote precisa ter frente para uma rua pública. Isso no urbano, tá? Nenhum lote, se bem que no rural também, eles usam o termo de faixa de servidão. Nenhum lote pode ser feito sem ter uma frente para uma rua pública. E a frente mínima seguindo o padrão mínimo do tamanho mínimo, da frente mínima definida pela legislação, tá? Pelo zoneamento. Dependendo do zoneamento, tem um tamanho de área do lote e uma frente mínima. Então, no mesmo município, você pode ter esse zoneamento aqui, essa zona aqui,
fala de lote de 175 metros quadrados, frente mínima de 5. Nessa daqui fala de lote de 250 metros quadrados com frente mínima de 10. Dentro do mesmo município, você pode ter diferentes frentes mínimas de acordo com o zoneamento, né, e a área mínima do lote daquele zoneamento. Mas, às vezes, também, o município define uma frente mínima para todo mundo, tá? Vai estar na legislação essa informação. Então, todo lote, ele precisa, para ele ser aprovado na prefeitura e registrado no cartório, no parcelamento urbano, ele precisa ter frente para uma via pública. Para você fazer o desmembramento, você precisa conseguir fazer essa subdivisão de lotes tendo frente para uma rua pública. Então, imagina que você tem um terreno aqui, e aqui, por exemplo, é via pública. Então, você consegue fazer uma divisão aqui, porque todos eles têm frente para a rua pública, você consegue dividir, né, e fazer essa subdivisão, porque já tem essa rua existente, e nessa rua já passa a infraestrutura, tá? É importante, essa rua precisa ter infraestrutura também, para atender esses lotes. Não, meu terreno é muito grande, então eu não quero dividir em lotes tão grandes, eu quero dividir em lotes menores. Então eu preciso entrar nesse terreno com várias ruazinhas. Na verdade, assim, basta uma rua, tá? Não depende da quantidade de ruas, basta ter uma rua. Então, entrou uma rua para subdividir em lotes menores, isso é loteamento. E desmembramento, sem abertura de novas ruas, mas seguindo a frente mínima do município, combinado? Loteamento e desmembramento, eles são formas de parcelamento do solo. Então, você tem essa área e você está fazendo esse parcelamento do solo e vai ter incidência das doações públicas, ok? Alguns municípios, mesmo para fazer o desmembramento do solo, exigem doação pública, tá? De área institucional ou área verde. Não vai ter sistema viário, porque sistema viário não tem no desmembramento. E o que é o desdobro? O desdobro é quando você já teve um parcelamento de solo. Então, aquela área já passou por um parcelamento de solo e aquele lote, você tem um lote que ele já é resultante de um parcelamento de solo. Então, eu tinha uma área grande, eu subdividi em vários lotes, e aqui vamos supor que eu fiquei com um lote grande, sei lá, de 10 mil metros quadrados, ou mesmo um lote de, sei lá, 400 metros quadrados, enfim. E eu fiquei com um lote menor, mas esse lote, ele já é fruto de um parcelamento de solo, ou seja, já foi doado área pública, área institucional, sistema viário para esse lote, tá? E aí você quer fazer uma subdivisão desse lote. Isso é o desdobro, porque esse lote, como ele já passou pelo processo de parcelamento, ele já foi doado áreas públicas em cima dessa área, você não precisa doar de novo, ok? Aí você consegue fazer só a subdivisão desse lote sem ter todas essas doações. É um processo bem mais simples, precisa passar na prefeitura e depois ir para o cartório, mas é um processo bem mais simples. Agora, para fazer esse desdobro, você precisa respeitar o tamanho mínimo do lote da zona e a frente mínima do município. Então, vamos supor que você tenha ali um lote de 300 metros quadrados, mas o lote mínimo é 200 metros quadrados. Você não consegue fazer um desdobro desse lote dividindo em dois de 150, porque o lote mínimo é 200, tá? Se não tiver frente para esses lotes, também é a mesma coisa. Então, vamos supor que o lote tem 400 metros quadrados, né? Você conseguiria dividir em dois de 200 metros quadrados, mas vamos supor que a frente mínima desse lote, apesar dele ter 400 metros quadrados, é 10 metros. E a frente mínima do município é 7, ou seja, você não consegue, né? Ele tem 10 metros, você teria que dividir 2 em 5 metros, mas a frente mínima é 7, então você não consegue atender a frente mínima, você também não vai conseguir fazer a subdivisão, tá? Então, o desdobro, ele quando aquele lote ele já é fruto, quando ele já virou um lote, na verdade, se você pegar a matrícula, ele já é um lote, ele não é uma gleba de terras. Eu uso muito essa separação de nomes porque ela faz muito sentido no projeto, tá? Uma coisa é gleba, uma coisa é lote, mas, tem muita diferença isso da nomenclatura, já determinando o que significa o terreno, tá? Então, ele já é um lote, já passou, né, pelas doações públicas, você não precisa passar por isso, mas para ele acontecer, você tem que seguir aí as regras do tamanho mínimo do lote e da frente mínima, então, para conseguir fazer esse desdobro. É possível fazer um loteamento já com uma infraestrutura?
rua única já pavimentada e com outras infras, ou é considerado desmembramento? Se você não tiver que abrir, se essa rua já existe com infraestrutura, é só você fazer um desmembramento, né? Você vai subdividir em áreas menores e ligar na infraestrutura existente. Entendo que é isso. Tá bom? Bom, só recapitulando, então, essa questão do urbano e do rural, é importante não confundir, tá bom? Urbano tem uma legislação muito clara, muito específica, que é a Lei 6766. O rural não tem essa lei clara, específica, determinada. Mas o fato de você querer fazer, por exemplo, um loteamento, que eu recebo muita pergunta assim, de sítio de chácara, chacreamento, não é porque ele é um loteamento com uma área maior, 5.000 metros quadrados, que ele vira um loteamento rural e entra na questão de não ter doação de área pública, ou precisa ou não precisa ter infraestrutura, entendeu? Ele não entra nesse mérito, tá? Para saber se ali vai ser urbano ou rural, você tem que saber em que zona da cidade você está. Se você estiver na zona urbana, mesmo que você vai fazer um loteamento de 5.000 metros quadrados, ele vai seguir as regras do loteamento urbano, com as doações de áreas públicas, respeitando frente mínima e todas essas regras. A infraestrutura urbana que você precisa levar para conseguir aprovar um loteamento, ok? Precisa seguir todas essas regras. E se for um loteamento rural, não vai ter essas regras do urbano, não precisa se preocupar com isso, mas o lote também é muito maior, né? É o lote de 20.000 metros quadrados, e mesmo que seja um loteamento rural ou um desmembramento rural, que não vai passar pela prefeitura, algumas coisas algumas exigências vão acontecer, né? Como a doação da reserva legal, você precisa ter uma rua de acesso para chegar nesses lotes, não dá para ser só a faixa de servidão, porque a faixa de servidão, você está entrando com essa rua dentro do terreno do vizinho, né? Você precisa definir uma rua aí pública, né? Ainda que seja rural, você precisa definir uma rua pública para dar acesso a esses lotes, combinado? Alessandro, te respondi, mas alguma dúvida pode perguntar. Deixa eu ver se eu falei aqui tudo que eu tinha falado. É isso. Então, o rural, ele é muito bagunçado, não tem uma lei específica, tem várias leis que falam sobre isso. Eu só tenho um projeto de loteamento rural, então eu ainda estou aprendendo a desenvolver um loteamento rural do ponto de vista de aprovação, trâmites e tudo que acontece, né? Ele tem ali características próprias, e na medida que eu for aprendendo mais sobre esse assunto, eu conto mais para vocês. Combinado? Então, pessoal, acho que era isso. Se alguém tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão, pode falar, que eu ainda posso respondê-los. Se não, é isso, gente. Olha, já estão abertas as inscrições para o curso gratuito Viver de Urbanismo. As aulas vão ao ar do dia 25 de janeiro ao dia 31 de janeiro. Se você está querendo aprender a projetar um loteamento, entrar nessa área, entender as oportunidades desse mercado, assistam às aulas, vão ser muito bacanas, ok? São 3 aulas, as aulas elas são online, mas elas serão gravadas, então você precisa se cadastrar, entra no link do Instagram, se cadastra, para vocês conseguirem assistir às aulas, combinado? Quem for participar desse curso gratuito vai ter muito conteúdo, é super mão na massa, então vai ter ali atividades para vocês participarem e aprenderem ainda mais sobre essa área, combinado? Então se inscrevam, participem e até a próxima live, gente. Tchau, tchau.